Olá, povo de Deus, uma ótima semana para você. Passando aqui para trazer um recadinho da parte dos céus para a sua vida. Aqui em Mateus capítulo 14, 22 em diante, vai trazer a situação que Jesus ele tinha acabado de multiplicar os pães e peixes, e aí no 22 ele libera os seus discípulos, manda os discípulos pegar o barco, passar para o outro lado, enquanto ele vai despedir da multidão e vai para o monte orar. Nesse meio tempo, a Bíblia fala que no meio do mar veio um grande vento aonde os discípulos estavam, de maneira que ondas grandes começou a jogar o barco para um lado e para o outro. Mas a palavra vai dizer que na quarta vigília da noite, Jesus veio ter com eles por cima das águas. E naquele momento os discípulos se desesperaram, ficaram com medo, até gritaram achando que era um fantasma. Só que era Jesus. E nós temos que entender que às vezes o vento vai soprar, o dia mau vai chegar na nossa vida, mas se tem uma coisa é que se você crê em Deus, Deus nunca vai te abandonar. Por mais que parecia que os discípulos estavam só, mas Jesus se apresentou naquele dia, naquela madrugada, para estender as mãos aos discípulos. Mas quando Jesus disse, sou eu, não tem mais, olha a fala do Pedro, aqui no versículo 28. Respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Veja que o Pedro ele teve uma atitude diferente. Por mais que eles tiveram medo na hora que viram Jesus, mas quando Jesus se apresentou, sou eu, não temas, o Pedro disse, é o Senhor, então eu quero ir ter contigo. Às vezes nós precisamos ter essa fé. Temos que acreditar e querer ir além com Deus. A palavra, ela nos move, nos ensina a ir além. E o Pedro falou, se é o Senhor, eu quero estar contigo, eu quero viver essa experiência também, eu quero ter essa fé. E Jesus disse para ele, o que? Vem. E a Bíblia diz que Pedro desceu do barco e andou sobre as águas. Isso é muito forte. O Pedro anda sobre as águas por quê? Porque ele teve, esse poder de decisão. Porque a fé, quando é construída no coração de uma pessoa, essa pessoa age. Quando a fé ela é sustentada pela palavra, essa pessoa não vai ter medo. Só que nós vamos ver aqui um cenário totalmente diferente. O Pedro está com medo. No segundo cenário, o Pedro tem fé para andar. Só que em um terceiro cenário, a Bíblia diz que quando ele começou a andar, mas sentia um vento forte, no versículo 30, ele teve medo novamente. Por quê? Porque ele tirou a visão de Jesus. Quando Pedro creu que era Jesus e caminhou em direção a Cristo, ele anda sobre as águas. Mas quando ele para sentir o que está à sua volta, que é o vento forte, a Bíblia diz que ele começou a afundar. Talvez você está afundando porque em algum momento a sua fé, que estava sendo construída, parou de ser sustentada pela palavra. Você parou de ouvir, de dar crédito, de olhar para Jesus. É o que está lá em Hebreus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então essa mensagem para o meu e teu coração é para isso. É para que você entenda que a sua fé não pode ser desconstruída. Jesus, quando Pedro começa a afundar, que ele clama, a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Não duvide do poder de Deus. Não duvide da operação de maravilha que Ele pode fazer na tua vida. Então, essa mensagem é um grande ensinamento para a gente. Não podemos, em um cenário de fé, deixar com que uma situação à nossa volta nos traga medo, talvez nos traga pânico, pavor e nos faça olhar ao contrário. Em vez de olhar para Cristo, a gente vem olhar para a situação. Foi isso que fez Pedro afundar, quando ele tirou a visão de Jesus. Então, permaneça na palavra, construa a sua fé na palavra, estabeleça, sustente a sua fé pela palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, uma ótima semana, que Deus abençoe, que você possa ver o milagre de Deus nessa vida acontecer. Depois disso, Jesus resgatou Pedro, trouxe para o barco e acalmou o vento. Ele quer acalmar qualquer vento, qualquer tempestade que se levanta contra a sua vida. Deus abençoe, um forte abraço, fica na paz, essa mensagem para o teu coração, em nome de Jesus.